nós vamos fazer, pessoal, esse exercício aqui. O exercício 1 da lista de exercício, ela está no Google Sala de Aula, então a lista de exercício, e esse é o exercício 1, então, que nós vamos fazer. É um exercício bem simples, tá? Mas que ele vai mostrar para vocês isso que nós vimos na teoria. Então, como proceder aí com a teoria na solução de um exercício simples. O exercício, então, que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Nós temos uma mola helicoidal de compressão, que é feita com um fio cobre de piano com um diâmetro de 1,1. Tem resistência ao escoamento por torção de 750 megapascal, um diâmetro externo de 12,7 milímetros e 14 espiras ativas. Então, ela tem o seguinte, ó. O material dela, né, tem uma tensão de escoamento, né, ao cisalhamento, de 750 megapascal. Ela possui um diâmetro do fio, então, né, o diâmetro do fio vale 1,1 milímetro. Como nós vamos trabalhar no sistema internacional, 0,0011 metro é o diâmetro do fio. Ela tem um diâmetro externo de 12,7 milímetros e 14 espiras ativas. Isso aqui é N ativas. No total tem 14 espiras. O diâmetro nominal da mola, ele é o diâmetro externo, menos esse raio aqui, menos esse raio, menos o diâmetro. 12,7 menos 1,1 dá um diâmetro nominal de 11,6 milímetros, ou 0,016 metro. Esse, então, é o diâmetro nominal da nossa mola. Tá? Ok? Bom, agora, então, em função dessas características que foram dadas, imagine assim, ó, vocês fizeram o projeto de uma mola e, num primeiro momento, vocês atribuíram esses valores à mola. E agora, qual vai ser o resultado que dá disso? Mas nesse caso, então, nesse primeiro problema, é feita algumas perguntas. Achar a carga estática máxima que leva ao escoamento do material, qual a deflexão causada por essa carga que leva ao escoamento, qual é a constante de mola, se a mola tem uma espira inativa em cada extremidade, qual é sua altura sólida e qual deve ser o comprimento da mola, de forma que, ao ser reduzido ao comprimento sólido, a tensão não exceda o limite de escoamento. Tá? Vamos tentar, então, resolver, então, esses elementos aqui. Tá? Ok? Vamos lá, então. Primeiro passo, então. A gente sabe, pessoal, então, que pela teoria lá que nós vimos agora há pouco, tá? No fio da mola de compressão, surgem dois tipos de tensão. Surge uma tensão devido à torção, que é essa componente, mais uma tensão devido ao cisalhamento, que é essa aqui. Somando essas duas tensões, nós chegamos a esse limite de tensão, onde a borda interna do fio é mais carregada e acaba aparecendo, então, esse nível de tensão, 8Fzão, πdzinho ao cubo, vezes Ks, onde Ks é o fator de acréscimo de tensão. Tá? Então, o que nós queremos saber neste item A é o seguinte, ó, usando a expressão, então, da tensão que é desenvolvida, da tensão de trabalho, eu quero saber qual é a força F que pode ser aplicada, que, quando aplicada, produz aqui, ó, uma tensão igual à tensão de escoamento do material. Ou seja, quando eu aplico F, o material entra em escoamento, ele entra na faixa do escoamento. E a gente sabe, então, que a tensão de escoamento cisalhante desse problema foi dado é 750 megapascal. Ou seja, SYS, tensão de escoamento ao cisalhamento, é 750 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado. Então,
Nesse exercício aqui, ó, no lugar do tal máximo, nós vamos colocar essa tensão para verificar qual é a força F desenvolvida. Tá? Ou seja, então, vamos calcular a força F que leva ao escoamento do fio da mola. Teoricamente, coeficiente de segurança igual a 1. Qual a força F que dá um coeficiente de segurança estático igual a 1? Bom, aí então, nós voltamos então com o desenho das propriedades da mola. Então, aqui todas as informações da mola, elas estão aí, tá? Bom, então, nesse passo, então, pessoal, para iniciar, a ideia, então, é essa aí, ó, tá? Nós temos, então, que a tensão máxima é dada por essa forma. Esse é o KS, né? 1 mais 0,5C é o KS. Nós sabemos, então, que o C é a relação entre o Dzinho, o Dzão, né, em cima do Dzão, e o Dzinho. É o índice de mola. E nessa mola, como eu já tenho o Dzão, que vale 11,6. Ele vale 11,6. E o Dzinho vale 1,1. Se nós dividirmos, então, 11,6 por 1,1, tiramos que o meu índice de mola é 10,54. Então, nessa mola, se vocês olharem, está dentro daqueles parâmetros teóricos lá entre 6 a 12, né? Uma mola helicoidal de compressão tem que estar com o C entre 6 a 12, mais ou menos, tá? Então, 10,54 está dentro dessa faixa recomendada para molas helicoidais de compressão. Bom, aí então, esse é o valor de KS. Se eu conheço o C, eu posso então 1 mais 0,5 sobre C, calcular o KS, que é 1,0477, que é o fator de acréscimo de tensão devido ao cisalhamento. Dessa tensão máxima que eu vou calcular, 4,7% é devido ao cisalhamento puro, força sobre área. Vamos para frente. Com esses valores calculados, nós podemos, então, colocar no tal máximo, então, aqui, o valor da 750 vezes 0 na 6, que corresponde à tensão de escoamento cisalhante. O F é a variável que eu quero determinar. Agora, eu vou colocar o Dzão em metro, tá? Eu estou usando a unidade metro, tá? E 1,047, dividido por 0,011, que é o... Aqui tem uma... Né, deixa eu botar aqui faltou um zero. Aqui tem mais um zero, então 0,0011, né? São dois zeros aqui, tá? Então, isso é o diâmetro do fio da mola elevado ao cubo. Com isso, se nós colocarmos em evidência o F, tiramos que a força vale 32,26 newton. Então, naquela mola, com essas características aqui, ó, com essas características aqui. Quando eu aplico 32,26 newton na mola, a mola se deforma e a tensão que é produzido no fio da mola, né, se nós olharmos, então, a tensão que eu vou ter no fio da mola, então vamos ampliar isso aqui um pouquinho, aqui, vamos puxar esse diâmetro para cá, né? A tensão que vai ser produzida no fio da mola, esse é o fio da mola, centro dele, tá? Vou ter alguma coisa assim, então, tá? Aqui eu vou ter uma tensão, uma distribuição de tensão mais ou menos assim, né? Onde esse valor de tensão aqui, ó, esse maior aqui, esse valor aqui, vai ser 750 megapascal. Quando eu apliquei 32 newton, no fio da mola gerou uma tensão de 750 megapascal, que é a tensão de escoamento do material. É o limite de resistência, então, aí. Nesse caso, o coeficiente de segurança é igual a 1.
Ok? Aplicação. Cuidados aqui. Usar tudo em metro. Usar tudo em metro. Diâmetro em metro, né? A tensão em Newton por metro quadrado e a força, como consequência, vai dar em Newton. Bom, primeiro passo, então. Segundo, então essa é a força que leva ao escoamento da mola. Segundo passo. Essa força de 32 Newton que eu apliquei na mola, que gerou uma tensão de 750 megapascal, deformou a mola. A deformação da mola é calculada por essa expressão aqui embaixo. Tá? Se essa é a expressão de deformação, eu uso então ela. Vamos imaginar que no nosso caso o G aqui do material é 78 vezes 10 na 9 gigapascal. Tá? Se nós então colocarmos nesse valor de G, olhando a tabela do material, isso deveria ser lá no problema, né? Imaginando que o G vale 78 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado, colocando o valor do Dzinho, o valor do Dzão, 14 espiras ativas no total, 32 como sendo a força aplicada, nós calculamos que a nossa deformação é 0,04938 metros ou 49,38 milímetros. Então, quando eu deformo essa mola de 50 milímetros praticamente, né, ela gera uma tensão de 750 megapascal no fio da mola. E eu preciso de 32 newton para gerar essa deformação aí. Então, por aí é que nós vamos calcular sempre a deformação de uma mola. Bom, eu tenho, então, aqui a deformação e tenho também a força. A constante elástica da mola, ela pode ser determinada por duas fórmulas. Ou eu posso usar essa fórmula aqui, ó, que leva em conta o G, o N ativas, o Dzão e o Dzinho, ou como eu já tenho a força e a deformação calculadas por essa fórmula, eu posso usar essa aqui, ó. Então, se nós pegarmos, então, ó, os 32 newton, que é a força, e o Y é 0,049 metros, nós tiramos que a constante elástica da mola é 653,24 newton por metro. Tá? Ok? Aparece, então, aí a constante elástica dessa mola. 653 newton por metro. A cada metro de deformação da mola, se assim fosse possível, precisaria de 653 newton para deformar de 1 metro, se ela tivesse um comprimento compatível com isso. Aí, então, é a constante elástica da mola, tá, pessoal? Então, um cálculo também bem simples para vocês fazerem. Ou posso fazer por essa aqui, como eu já tenho essa aqui pronta, usa a forma mais simples. Por último, item D. Se a mola tem uma espira inativa em cada extremidade, qual é a sua altura sólida da mola e qual é, né, o comprimento livre da mola? Igual o comprimento livre da mola. Comprimento livre, que é o LF. Então, essa é a pergunta no item D e item E. Nesses dois itens, então, essa é a pergunta. Bom, olhando aqui o desenho, nós sabemos que a deformação de uma mola segue mais ou menos essa figura. O comprimento livre da mola é esse, sem carga. Quando eu aplico uma pré-carga, ela se deforma de Y de pré-carga. Quando eu aplico a força de trabalho, ela se deforma de Y de trabalho. Aí acaba surgindo uma folga em função do comprimento sólido da mola. Tá? Então, esse mais ou menos é o que acontece numa mola de maneira geral. No nosso caso, a nossa mola, ela não tem pré-carga.
Então, nós vamos eliminar a primeira figurinha aí, ó, e vamos imaginar que a condição da mola é essa aqui, ó. E esse aqui ó, é o LF da mola, tá? É o comprimento da mola, porque nessa aplicação não tem comprimento, não tem pré-carga nesse exercício. Então, partirei aqui. Agora vou ter o LF, esse aqui, o Y de trabalho, a folga entre as espiras e o L sólido. Mas eu quero saber qual é o comprimento livre da mola, imaginando que eu comprima ela até chegar no comprimento sólido. Imagine que quando eu aplicar 750 megapascal, as espiras se encostaram. Tá? Esse é o problema. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o LF ele vai ser o Y de trabalho, mais o Y de folga, mais o LF. Eu coloquei aqui em vermelho cada um. Y de trabalho, Y de folga e o comprimento sólido. O comprimento sólido da mola, usando a fórmula mais simples, ele é igual ao diâmetro do fio da mola vezes o número total de espiras. É como se eu tivesse aquela questão aqui, ó. Eu tenho todo o fio empacotado, então eu tenho vários diâmetros aqui, ó, empacotados, conjunto de espiras empacotadas. Se eu pegar o diâmetro do fio e multiplicar pelo número total de espiras, eu tenho o comprimento sólido. Mas lembrando que esse caso aí é a configuração, né? Essa fórmula leva em conta a configuração mais simples, né? Tá? Tem uma tabela no material de aula que fala exatamente para o tipo de configuração qual é o número total de espiras. Mas o problema deu, então, nós vamos supor que nessa mola tem duas espiras inativas. Duas inativas. Então, como eu sei que tem 14 espiras ativas, 14 mais 2 me dá, então, o total das espiras totais. Ó. N totais é isso aqui. Ó. 14 inativas mais 2 inativas dá 16 espiras. 16 espiras totais. Se eu multiplicar 16 por 1,1, que é o diâmetro do fio, eu tenho que o comprimento sólido da mola é 17,6 milímetros. Então, quando totalmente comprimida, essa mola aqui tem isso aqui. Ó. O nosso Y de trabalho é 49. O Y de folga não existe, então, nesse caso, a gente atribuiu 0. E 17,6 como comprimento sólido. Quando eu aplicar 32 newton, a tensão na espira chegou a 750 megapascal e uma espira encostou na outra. Aí, então, resulta que o nosso comprimento livre é 66,98. Vamos colocar aqui, tá? Aí resulta, então, que o nosso L free, tá, vai ser igual a 66,98 milímetros, que é o que pede, então, o item E desse exercício. É um problema bem simples, pessoal, para inserir vocês no meio das molas. Tá? Então, é esse exercício que eu queria passar para vocês agora. Tá? O exercício pode ser... Existem vários exercícios prontos no Raul Lovenko e no Shigley, tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, procurem esses livros aí.